porque na fé em Jesus Cristo somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas amados de Deus nosso Pai. Permita-me recordar os enfermos, as pessoas e famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Que o Senhor, Pai de infinita misericórdia, acolha os que partiram na sua casa no dia da ressurreição, para que possam participar do banquete na sua glória. Queridos irmãos e irmãs, dentro desta celebração eucarística, os crismandos serão ungidos com o óleo do Santo Crisma e receberão o sacramento da confirmação, isto é, irão receber o Espírito Santo Paráclito, que no dia de Pentecostes tocou a vida e iluminou a missão dos discípulos de Jesus, para que anunciassem ao mundo as palavras do Santo Evangelho que tinham ouvido do Senhor. Os 7 dons que os discípulos do Senhor receberam: sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza, ciência, piedade e temor, serão distribuídos pela invocação do Espírito Santo também sobre os crismandos, para que através da opção vocacional de cada um possam viver a missão de discípulos e discípulas do Senhor Jesus na família, na comunidade de fé e no mundo. Na vida, queridos irmãos e irmãs, todos nós devemos fazer escolhas. E as escolhas que fazemos marcam o nosso presente e o nosso futuro. Os textos da Palavra de Deus que ouvimos, do livro do Josué e do Evangelho segundo João, narram 2 escolhas distintas e decisivas. Uma que marca a história do povo da antiga aliança e a outra a história dos discípulos de Jesus. Quem seguiu Josué, ou mesmo quem segue Jesus, teve que tomar a decisão difícil, ou a difícil decisão também pessoal, de seguir o guia até as últimas consequências. É esta escolha que devemos fazer diariamente para poder entrar na terra prometida, mas também para poder desfrutar daquela vida eterna que Jesus lembra muito bem nas suas parábolas e nos seus gestos de compaixão e de salvação. O pão da vida, que é Jesus, não quer ser alimento tanto para o corpo, mas para a fé. E a fé não é jamais um processo definido e seguro, mas antes um percurso que conhece muitos desafios e muitos caminhos estreitos. Para Jesus, ela consiste no abandonar-se a Deus e não confiar demasiadamente na lei e nas convicções dos homens. Ele repetirá isso nas polêmicas com os escribas e fariseus, mas também no importante parágrafo: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, e desprezais a mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Deveis praticar todas estas coisas, sem deixar aquelas. Jesus nos convida, queridos irmãos e irmãs, a termos como prioridade atitudes que manifestam um serviço apaixonado a Deus e aos irmãos, reunindo as 3 virtudes da justiça, da misericórdia e da fidelidade, que não deveriam jamais serem tomadas à parte ou de forma isolada, porque poderiam levar a um excesso de rigor, a um desleixo generalizado. Um desenvolvimento harmônico e duradouro entre as pessoas de uma comunidade, mesmo na família, quando inspirado na mensagem do Evangelho e nas palavras de Jesus, fortalece a fé, a vida familiar
comunitária e comunitária na igreja. Josué, que tinha sucedido Moisés como guia do povo de Deus, reúne as lideranças do povo para pedir fidelidade ao Senhor. Porque também no meio do povo de Deus, tinham aqueles que aos poucos iam abandonando a fidelidade ao Deus de seus pais, para adorarem deuses estrangeiros. As lideranças das 12 tribos de Israel responderam de forma positiva ao apelo de Josué, porque perceberam que somente servindo ao Deus de seus pais e não aos deuses estrangeiros poderiam fazer uma experiência de libertação e de mútua fidelidade. A relação da mútua fidelidade entre Deus e o povo de Israel, da qual fala a primeira leitura, deve ser vivida também no interno das famílias. Como nos recorda a carta de São Paulo aos Efésios: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Aqui vigora para o cristão a lei da reciprocidade e do serviço mútuo, não aquela do domínio e da opressão. Em tal dinâmica familiar aparece inserida aquela família mais ampla, que é a igreja, povo de Deus. A relação esponsal entre Cristo e a igreja nos torna membros do seu corpo e se torna o modelo da qual devem inspirar-se as famílias, mas também as comunidades, os organismos cristãos, as pastorais e os movimentos, para que possam ser purificados e lavados pela água mediante a palavra de Deus. O milagre das multidões saciadas com tanta abundância e os discursos que revelam Jesus, que se doa como pão e carne para o mundo, confundem as multidões e até alguns dos seus seguidores mais próximos. Jesus não quer servos que dizem sim para tudo, sem saber o que estão fazendo, mas amigos convictos. E, portanto, os deixa livres, para que possam fazer a escolha até mesmo de mudar o caminho a seguir. Pedro, porém, confirma que somente de Jesus tem ouvido palavras de vida eterna, que trazem uma mensagem de esperança para o futuro, mesmo diante da mais dura realidade da vida presente. Queridos irmãos e irmãs, é o Espírito Santo quem distribui graças especiais aos fiéis das mais variadas condições, tornando-os aptos e dispostos a assumirem os trabalhos e as funções úteis para o maior desenvolvimento da igreja. Todos os carismas, dos mais extraordinários aos mais simples e mais difundidos, devem ser acolhidos com uma ação de graças e satisfação, pois correspondem às necessidades da igreja. Por meio dos carismas, serviços e ministérios, o Espírito Santo capacita a todos na igreja para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social em vista do reino de Deus. Serviços e ministérios estão fundamentados nos sacramentos do batismo e do crisma. Uma igreja toda ministerial oferece espaços de comunhão com responsabilidade e atuação dos leigos e leigas e colabora para tornar mais dinâmico o anúncio do Evangelho, numa igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. Por isso, queremos sim viver esse momento, onde um grupo de adolescentes e jovens recebem o sacramento da confirmação, que são ungidos pelo óleo do Santo Crisma
e assumem diante da comunidade, povo de Deus, essa responsabilidade de testemunharem a fé no Senhor Jesus como discípulos e discípulas. Creio que todos nós, ou no coração de todos nós, Deus colocou dons e talentos, não só para tê-los ao nosso serviço, mas para colocá-los a serviço do Evangelho, a serviço da família, a serviço da comunidade na igreja, mas ao serviço também do bem comum na sociedade. Quando chegarmos diante do Pai, como que resposta daremos quando o Senhor nos perguntar como utilizamos os dons e carismas que Ele nos deu para o serviço do bem comum, para a causa do reino? Creio que talentos, dons, carismas, quando colocados a serviço do Evangelho, a serviço do bem comum, eles se multiplicam, geram vida, fortalecem a fraternidade, a vida da comunidade e, acima de tudo, fortalece também a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. É com espírito de gratidão que neste quarto domingo do mês vocacional, a igreja recorda o sacerdócio comum dos leigos e leigas de todos os batizados. Porque através do sacerdócio comum de batizados, vocês dão vida à igreja. Através dos ministérios, através dos movimentos, atuando nas pastorais, estando a serviço da igreja, povo de Deus, das mais variadas formas. O que seria da igreja e da sua missão no mundo sem a presença de vocês, sem a atuação de vocês? Por isso, juntos queremos louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pela nossa fé, a família, os carismas e talentos colocados a serviço do Evangelho. Que não falte, queridos irmãos e irmãs, no nosso coração a luz do Espírito Santo, para que os dons que recebemos através do sacramento da confirmação possam ser colocados a serviço da humanidade, a serviço também do reino de Deus. No contexto em que vivemos, não é mais possível pensar uma igreja que não incentive a participação e a corresponsabilidade dos cristãos leigos e leigas, de forma mais incisiva na comunidade de fé. Devemos lembrar que a dimensão do amor, serviço ao Evangelho na comunidade, não requer estado de perfeição, mas disponibilidade do coração para servir ao Senhor, no serviço aos irmãos e irmãs na caminhada. Que Nossa Senhora de Caravaggio interceda junto ao Senhor pelas famílias, por todos os leigos e leigas que estão a serviço do Evangelho, pelos crismandos e suas famílias e padrinhos, e por todo esse querido povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante.